Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Luciana, eu sou professora de Biologia e trago mais esse vídeo para o nosso canal. Bem pessoal, na aula anterior a gente estudou sobre vírus. A gente falou sobre as características, as principais características dos vírus e falamos também sobre a estrutura dos vírus. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa aula classificando esses vírus e falando também sobre o ciclo reprodutivo desses vírus. Então vamos lá comigo. Me acompanhe na tela, pessoal. Vamos classificar os vírus quanto ao seu capsídeo. O capsídeo do vírus, ele existe formatos diferentes. Então, eu coloquei alguns aqui para vocês. Nós temos o vírus icosaédrico. É esse vírus, sempre me acompanhando aqui na tela, pessoal. É esse vírus que ele tem o capsídeo dele, ele tem essas formas com pontinhas aqui. O vermelho aqui, vocês observam que é o material genético. Esse aqui, esse vírus icosaédrico aqui, ele é um vírus envelopado. Observe que aqui, esse aqui, ele não tem essa estrutura laranja que eu estou mostrando para vocês aqui na tela. Ele é um vírus icosaédrico e ele é não envelopado, porque os icosaédricos, eles podem ser envelopados ou não. Eu estou falando porque para vocês não confundirem, achar que isso aqui é o capsídeo. Não é o capsídeo, é essa estrutura que eu estou mostrando vocês aqui, verdinha, com um monte de subunidades de capsômeros. E esse vermelhinho é o material genético, tá bom? Então vamos continuar aqui. E agora eu vou mostrar para vocês os vírus helicoidal. De novo na tela comigo. Os vírus helicoidais têm envelopados também e os que não são envelopados. Esse aqui é o exemplo de vírus envelopado. E esse aqui é um não envelopado. O vírus helicoidal, o capsídeo dele, ele vai crescendo numa forma de espiral. Cada capsômero, que é aquela subunidade de proteína que a gente estudou na aula 1 sobre vírus, aquelas subunidades, elas vão se organizando de forma espiralada, dando essa característica de espiral a esse vírus. Por isso ele tem o nome de helicoidal. Então, os vírus icosaédricos e os helicoidais, eles podem ser envelopados ou não envelopados. Nós temos também um vírus complexo. É um vírus muito estudado e é o bacteriófago. O bacteriófago, ele não é, em hipótese nenhuma, um vírus envelopado. Quanto ao material genético dos vírus, a gente aprende o quê? Que o DNA é uma fita dupla e o RNA é uma fita simples. Mas os vírus possuem a sua peculiaridade. O vírus tem DNA de fita simples e de fita dupla. Tem RNA de fita simples e de fita dupla. O que não é normal, né? A gente sempre associa DNA fita dupla e RNA fita simples, mas não se esqueça. O vírus, ele tem DNA, me acompanhe de novo na tela. Ele tem DNA de fita dupla, que é que a gente conhece, né? E a fita simples, o que não é comum pra gente, mas o vírus tem. O RNA de fita dupla, que não é comum pra gente, e o vírus tem. E o RNA de fita simples, que a gente conhece. Também tem uma outra classificação aqui do material genético dos vírus na questão do citomegalovírus. Nós estudamos até na aula passada sobre eles, em relação ao que eles têm DNA e RNA ao mesmo tempo. Mas a gente já conversou sobre isso, né? Foi uma descoberta feita há um tempo atrás, que visualizaram dois tipos de material genético no interior do capsídeo, mas porque o citomegalovírus tem essa capacidade de transcrever o DNA em RNA ainda dentro do capsídeo. Mas o que comanda mesmo a maquinaria celular é o DNA. Vamos estudar agora os tipos de penetração dos vírus. Como assim? A forma que os vírus eles entram na célula para parasitar. Então vamos nós aqui de novo na tela. Injeção. Injeção, o bacteriófago é o tipo de vírus que ele faz isso. Ele injeta o DNA dentro da célula hospedeira. Ele não penetra, ele se apoia na célula hospedeira e ele injeta o DNA dentro da célula e ele sai. Tem também a fusão de envelope.
Isso acontece nos vírus envelopados. O próprio envelope do vírus, ele se funde com a membrana da célula e assim ele coloca o seu material genético no interior da célula hospedeira. E tem a endocitose também. Endocitose é quando a célula hospedeira, ela engloba, né, o vírus de forma que toda a estrutura viral entra nessa célula hospedeira. Tanto o material genético, como até o capsídeo, toda a estrutura viral entra na célula hospedeira. E agora vamos para o ciclo reprodutivo. Pessoal, o ciclo reprodutivo, ele é muito, mas muito importante. E eu dei um exemplo aqui, vou falar sobre o ciclo lítico e do ciclo lisogênico. Esse exemplo que eu vou deixar para vocês aqui é um exemplo que cai muito em vestibular. É o bacteriófago. Tá bom? Me acompanhe na tela de novo. O bacteriófago, ele é um vírus de DNA. Então, existem etapas para o vírus colocar o seu material genético na célula para ele poder dominar toda a maquinaria celular. Primeiramente, olha aqui na tela de novo comigo, é a adesão. É quando o vírus ele gruda na célula, né? Depois vem a penetração. Penetração é quando o vírus ele coloca o seu material dentro daquela célula hospedeira. E naquele momento que ele coloca o material dentro da célula hospedeira, a célula hospedeira vai parar de todo o seu comando próprio e vai passar a obedecer todo o comando que está no material genético do vírus, ou seja, produzir estruturas virais. Esse momento é chamado de biossíntese. Aí vai começar a produção das estruturas virais, esses vírus vão ser montados, vai ter a fase de maturação, que eles vão desenvolver dentro da célula, vão crescer dentro da célula, e essa célula vai ficar muito cheia de vírus, ela vai se romper e vai liberar esses vírus para sair contaminando aí outras células. Então, pessoal, vamos conhecer o ciclo do bacteriófago, que a gente tem como exemplo, e vamos começar aqui. Me acompanha na tela de novo. O bacteriófago, ele vai chegar aqui na célula. Essa fase aqui é a adesão, é onde o bacteriófago ele gruda na célula. Aqui ele vai penetrar o material genético dele, ele vai injetar dentro da célula. Essa fase que é chamada de penetração. Com o material genético no interior da célula hospedeira, vai começar a produção dessas estruturas virais. Essa é a fase da biossíntese, onde os vírus vão ser montados e eles vão se desenvolverem, né? Vão ficar montados. Essa é a fase da maturação e eles vão crescer de uma forma, eles vão encher essa célula não vai suportar e ela vai se romper, liberando os vírus no organismo. É onde é a fase da liberação. E aqui tá já um bacteriófagozinho pronto para voltar ao ciclo. Esse aqui, que eu mostrei para vocês aqui na tela, é o ciclo lítico. Ai, gente, só de cachorro latindo. Já o ciclo lisogênico, pessoal, é onde o DNA viral é incorporado ao DNA da célula. Então, fica uma célula com o DNA dela, juntamente com o DNA viral. Aí aqui, me acompanha essa setinha aqui. Essa estrutura, onde tem uma célula com DNA dela mais DNA viral, é chamada de prófago. E essa célula, ela é chamada de prófago enquanto ela não se divide, antes da divisão celular. E essa célula começa a se dividir. Então, juntamente, o DNA viral também vai dividir. O que acontece é que vai formar várias células com o DNA viral. E essas células, elas vão entrar novamente no ciclo lítico. Aí vem a célula com o DNA viral do vírus, me acompanha de novo na tela, e o DNA viral vai comandar a célula hospedeira e vai formar estruturas virais, que vai formar os vírus, e a célula vai sofrer lise e vai liberar para o organismo. Agora nós vamos falar sobre o retrovírus. Retrovírus é um vírus que tem como material genético o RNA. Mas para ser um retrovírus não basta ser um vírus de RNA. Ele tem que ter RNA e também tem que ter a enzima transcriptase reversa.
Um vírus que tem somente RNA como material genético, ele não é um retrovírus. Ele tem que ter RNA mais a enzima transcriptase reversa. Isso é muito importante, não pode esquecer. Então, a transcriptase reversa, ela vai transcrever o RNA em DNA. Esse DNA viral vai entrar na célula hospedeira e a partir dali, aquela célula perde o comando próprio e vai começar a produzir estruturas virais. Esses vírus vão ser montados, né? Vão crescer ali dentro da célula e ela também não vai suportar e vai se romper, liberando aquele vírus para todo o organismo. Pessoal, hoje até aqui, vocês gostaram da aula? Então deixa aí nos comentários se essa aula foi boa, ajudou vocês em alguma coisa. E deixa o like também para ajudar o canal, se inscreve, compartilha, tá bom? Por hoje é só, um beijão para vocês, até o próximo vídeo.